Olá, meus amigos. Vamos falar dos novos desafios, ergonomia e ambiente de trabalho. Qual o papel da ergonomia para a saúde? 3 grandes princípios são focados na ergonomia. O primeiro princípio, a preocupação com o conforto. O conforto térmico, acústico, o conforto do corpo alinhado às ferramentas e ao ambiente de trabalho. O segundo ponto importante, a ergonomia focada na segurança. Segurança contra os acidentes, então os cintos, os materiais de proteção individual. E terceiro, a ergonomia focada em patologias específicas. Em termos de adaptação ao homem, o que seria ideal em termos ergonômicos? E aí a ciência nos ajuda muito nesse sentido, em compreender o homem como um ser integrante do meio. Antropometria, homem, metria, medições, as medições do homem. O que seria ideal para você no ambiente de trabalho? Que todas as máquinas, componentes, que até mesmo a sua cadeira fosse adaptada a você, dentro de um modelo ideal, para que você não se cansasse frente às rotinas, frente à repetição dos trabalhos contínuos. Em termos de maquinário, nem se fala. Os estudos para gerar eficácia e produtividade são essenciais dentro da administração moderna. O administrador, então, deve ter sua visão holística para que as máquinas se adaptem ao homem e possam com ele trabalhar em conjunto, gerando conforto, gerando pouca fadiga e produtividade. Como fazer isso? Eu aconselho sempre que você deve constantemente fazer pesquisas internas em relação à saúde dos seus funcionários com foco no ambiente de trabalho. Então, perguntar como é que estão se comportando a iluminação, o conforto térmico, se ele está satisfeito com aquele ambiente de trabalho, se existe alguma dor por um esforço repetitivo e, a partir daí, você, então, desenvolver competências para que você possa auxiliar esse trabalhador nas melhorias do ambiente de trabalho e ele possa produzir melhor. A medicina industrial tem evoluído muito nesse sentido. Eu vejo médicos constantemente indo às fábricas, observando e anotando todos os pontos críticos que poderiam ser melhorados, tanto em aspectos físicos como nos aspectos de engenharia. O médico nos auxilia também muito nesse sentido, em verificar os aspectos da engenharia aplicada à fábrica e como é que isso pode atrapalhar ou então ser trabalhado para melhorar a condição física do trabalhador. Eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica na China e vi que a ergonomia na China é pouco utilizada. Bancadas ainda da década de 50, pouca iluminação, ventilação forçada, complicado, quente. O pessoal trabalha, inclusive, de bermuda, porque é muito quente. O chão batido de terra. Totalmente ao contrário do que exige a administração moderna para gerar eficácia e satisfação no trabalho. A aplicabilidade da ergonomia, ela está justamente focada nesse foco da satisfação. Está focada naquele trabalhador que precisa desenvolver as suas competências em sua plenitude. Vamos imaginar um trabalhador que trabalha 8 horas por dia sentado, numa cadeira com um computador. Dificilmente eu observo o trabalho nas empresas prestadoras de serviços nesse sentido, em trabalhar os pulsos, em trabalhar a colocação correta dos pés e, pelo menos de 2 em 2 horas, o funcionário ter que se levantar e se movimentar um pouco com a chamada ginástica laboral, que auxilia muito nesse sentido. A ginástica laboral é justamente para que você possa se movimentar, suas articulações, seus tendões e relaxar um pouco em relação àquela tensão que está sobre os seus ombros, principalmente naquele trabalho de ficar digitando horas e horas. Eu vejo pouco trabalho em relação a isso, mas eu vejo evolução. Através da compreensão e da competência que você está adquirindo aqui, a importância de perceber o meio e o homem e tentar integrar isso de uma forma personalizada é a solução. Se cada um tivesse o equipamento para si, de acordo com as suas necessidades, altura, peso, altura dos olhos, nossa, seria uma maravilha para se trabalhar. Então, um grande desafio para o administrador moderno, se preocupar também com essa adaptação do homem ao meio, especialmente dentro da sua fábrica, dentro da sua empresa. Consequências da falta da ergonomia. Quais são as consequências? Um exemplo, a digitação constante no banco gera o LER, fosse repetitivo. O banco teve que pagar uma fortuna. Por quê? Porque a pessoa se machucou, não pôde voltar a trabalhar, teve que se aposentar. Outro caso relacionado ao acidente, prensa hidráulica. O pessoal tinha que trabalhar na prensa hidráulica e não tinha um mecanismo de proteção. Não se estudou os movimentos que poderiam gerar problemas de segurança. O que ocorreu? O desastre. A pessoa acabou colocando a mão na prensa e perdeu o dedo.
Eu tive uma fábrica aqui, visitando uma fábrica de madeira, compensado de madeira, em que a pessoa ela tinha que pôr o braço dentro da máquina para limpar a máquina. Um absurdo, porque não foi trabalhado aquele ambiente para protegê-lo em relação a esses riscos. Não deu outra, a pessoa perdeu o braço, um absurdo. A ergonomia, ela não é só para a produtividade, mas é para a segurança também, não se esqueça disso. Então, se você conseguir observar a fábrica constantemente, chamar os médicos que entendem de ergonomia, chamar o pessoal que se entende de design ergonômico, e aí é importante, o design ergonômico, antes de começar qualquer trabalho, chame o pessoal especialista. Eles vão primeiro estudar todas as possibilidades em relação a aspectos ergonômicos da fábrica ou do escritório. E a partir daí eles vão montar então todo um checklist dos riscos relacionados à ergonomia. Vão trazer para você os exemplos mundiais, fazendo benchmarking em relação ao que existe melhor. Vão apresentar para você custos e formas de adaptar aquilo à sua empresa. Eu acho que toda empresa, antes de iniciar o seu trabalho, tem que ter um trabalho como esse, de analisar o design ergonômico, as possibilidades de melhoria ergonômica, as possibilidades de reduzir o risco relacionado à falta de ergonomia. E aí sim, depois de tudo estruturado, montado, implantar a empresa, a indústria ou a instituição para que você possa trabalhar tranquilo, com produtividade, com satisfação. Esse é o grande salto em termos ergonômicos que eu digo da administração moderna. Liderando as mudanças, os 10 mandamentos. O líder é aquele que, com a sua experiência, seu background, com sua expertise, consegue o quê? Dirigir, coordenar, tranquilizar a sua equipe em momentos de tensão, em momentos de risco. Eu trago para você aqui o exemplo do trecho do filme Vida de Inseto. Vamos dar uma olhadinha. Oh no! I'm lost! Where's the line? It just went away. What do I do? Help! We'll be stuck here forever. Do not panic! Do not panic! We are trained professionals. Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. O que você observou ali? Pessoal jovem, carregando as folhinhas, formiguinhas jovens, né? Cai em algo diferente. O ambiente externo mudou. Meu Deus do céu, o que fazer? Sair da rotina, sair do meu dia a dia. Aí o líder, com sua visão macro, em cima da montanha ali, observando o que estava acontecendo, rapidamente veio, tranquilizou a equipe, mostrou os caminhos seguros para contornar a folha, contornar aquele risco, né? Aquela ameaça, e mostrou um novo caminho, gerando tranquilidade em relação ao trabalho. Então, o líder, ele tem a possibilidade justamente de entender o todo, tem essa visão holística, né? Tem a visão das possibilidades estratégicas. O líder assume riscos. O que é assumir riscos? É justamente tomar decisão. Uma decisão é assumir risco. Isso significa que, volta e meia, você vai errar? Sim, mas o pior erro é não decidir. Então, o líder tem que decidir com a possibilidade de errar. E aí vem a estratégia como suporte do líder, a estratégia contingencial. O que é uma estratégia contingencial? Se ocorrer um problema A, o que fazer? O líder tem as contingências desenhadas. Então, ele sabe se o time empatar o que fazer, se o time perder o que fazer, se o time ganhar o que fazer. Ele tem isso desenhado. Então, ele pode o quê? Mesmo errando, ele antecipa a solução e resolve o problema. Ele identifica oportunidades. Que ferramentas que o líder tem para identificar oportunidades?
Que ferramentas o líder tem para identificar oportunidades? Várias ferramentas. Uma delas é o SWOT cruzado. O que eu trabalho com esse SWOT cruzado? Do lado esquerdo eu tenho forças e fraquezas. Em cima, oportunidades e ameaças. O que o líder faz? O líder começa a cruzar. Com que intensidade minhas forças me auxiliam a atingir as oportunidades? Com que intensidade minhas forças me auxiliam a minimizar as ameaças? E as fraquezas? Com que intensidade minhas fraquezas estão me prejudicando no atingimento das oportunidades? E com que intensidade minhas fraquezas estão potencializando minhas ameaças? O que eu tiro desse cruzamento? Um score, uma possibilidade de verificar quais desses cruzamentos estão me gerando maior problema e focar esses problemas, tanto do ponto de vista da minimização da ameaça, quanto da potencialização da oportunidade. Potencializar oportunidades é parte importante do líder. A empresa espera que o líder tenha essa visão holística, externa e interna, e possa auxiliar a empresa a atingir essas oportunidades. Essa é a função do líder. E aí dentro desse planejar. Qual é o sinônimo de planejar? Planejar é sinônimo de pensar. Pensar de forma organizada, dentro das prioridades, usando os recursos escassos que estão na mão do líder. E aí é importante o seguinte, o conhecimento de causa, a capacidade de entender esse meio, a capacidade justamente de ver onde estão as ameaças e como usar suas forças para minimizar as ameaças, como minimizar as suas fraquezas. Dentro desse foco, existem as estratégias. O líder é aquele que desenvolve estratégia. Estratégia é escolher o melhor caminho frente a justamente esse ambiente altamente mutável. Eu digo que o ambiente é como se fosse a biologia, né? A biologia que tem grandes mutações e grandes reveses em termos de adaptação ambiental. O líder é esse homem que tem essa capacidade de se adaptar a essas mudanças. O líder é aquele responsável em organizar a empresa para se adaptar a essas mudanças, que consegue tomar decisões precisas, consegue auxiliar a todos os outros a entender as decisões e fazer com que todos sigam os objetivos da organização. Agora tem um porém. Um líder não é solitário, tá? Um líder é integrado. Um líder forma pessoas. Um líder faz com que todos tomem decisões em conjunto e busque o consenso. É bem verdade que em empresas que não têm maturidade, isso é muito difícil. Então, quanto mais madura for a empresa, maior a possibilidade de integração e solução. Vamos usar um exemplo aqui. Ó. Você está pilotando um avião, tá? Você é o piloto, você entende de aeronave, e entende de aviônicos, e entende de pilotagem. Tá? E, de repente, o avião dá um problema. Começa a querer cair. O que você faz? Larga o mush, vai para os passageiros e fala, ó, gente, o negócio é o seguinte, o avião está caindo, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, o que a gente pode fazer. Não dá, né, meu filho? Não dá. Se você tem a competência e você tem que tomar a decisão e você sabe o que fazer, você tem que segurar e levar para frente. Aí não há diálogo, né? Há ação. Eu vejo líderes confundindo democracia, né, com possibilidade de dividir responsabilidades. Não. Tá? Se você tem a competência para resolver, você sabe o que tem que fazer, faça. Ah, e se eu errar? Esse é o risco de ser líder. O líder bate no peito e assume os riscos e toma a decisão. Esse é o grande salto em termos de administração moderna, não ter medo de tomar decisão. Vamos definir um pouco mais de liderança, então. Olha lá. Liderar é saber definir objetivos, orientar tarefas, combinar métodos e procedimentos práticos, estimular as pessoas no rumo das metas traçadas e oferecer relação equilibrada dentro das equipes de trabalho em torno do empreendimento. Então, liderar essa maravilha de ter o poder na sua mão de resolver problemas. E se você puder formar pessoas para que elas entendam e cresçam com você, melhor ainda, porque todo mundo amadurece junto. Eu digo que o líder é um formador de pessoas. Ele forma pessoas. Dentro desse exemplo, e olha a palavra, hein? Exemplo que ele dá na organização. E que exemplo é esse? O exemplo do caráter, o exemplo da moral, o exemplo da ética, o exemplo que faz a diferença, não precisa falar muito. O exemplo que eu vou dar para você aqui agora é o seguinte, você está dirigindo o carro, de repente alguém te fecha feio, o que é que você fala? Isso, né? Só que você não reparou que atrás está seu sobrinho, seu filhinho, né? Aí você está dirigindo o carro mais um pouquinho, de repente uma moto te fecha feio. Você dá aquela freada. Quem fala antes de você? Ah, o exemplo é poderoso. Tá? O exemplo faz a diferença. E aí o líder tem que ter justamente essa capacidade de entender isso.
que o seu exemplo como pessoa, como trabalhador, como formador, como estrategista, vai influenciar milhares de outros que vão querer ser como ele ou até melhores do que ele. Eu digo assim, quando eu pego a liderança de uma empresa, eu faço questão que todos cresçam comigo e se desenvolvam comigo e sejam melhor do que eu. O cara fala, Marcelo, não precisa mais de você, vai para o conselho. Não tem problema. Tá? Esse altruísmo faz parte da liderança. Né? Ficar com poder para sempre, isso é coisa de ditadura. Isso não funciona. Vamos falar um pouquinho de dinamismo. E aí a palavra que eu faço a relação com dinamismo é entusiasmo. Tá? Entusiasmo. O que é ser entusiasmado? O líder entusiasmado, o líder que tem Deus dentro de si, é um líder entusiasmado. É aquele que faz a diferença pela sua vontade de querer mudar as coisas. Ele é dinâmico não pelo fato de ser corrido, é dinâmico porque quer fazer, junto com todos, dentro de um ritmo que é agradável no crescimento coletivo. Esse é o líder entusiasmado. As pessoas o seguem pela luz, pela vontade que ele tem de fazer a diferença. Independência. Um líder, ele é independente em suas atitudes e assume riscos e assume as consequências. Então, a independência, a tranquilidade de poder falar, eu fiz, eu assumo, eu faço. Aí, otimismo e moral. Um líder otimista é um líder que está bem consigo mesmo. Se eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com todo mundo. Se eu estou de bem com a vida, poxa, mais fácil trabalhar. E qual a dificuldade de estar bem com a vida? Ah, briga com a mulher, briga com não sei o quê. Por que você brigou? Que bobagem. Para que brigar? O negócio é dialogar, negociar e tentar junto resolver o problema. É difícil o consenso, né? No Japão, por exemplo, os líderes buscam consenso. E aí tem 50 líderes na sala. Um diz não, não se decide. Por isso que no Japão demora tanto para se decidir alguma coisa. Isso não é muito bom também, né? Consensual, né? Todo mundo. Aí tem que convencer aquele que falou não a falar sim. E aí todo mundo fala sim e o negócio vai para frente. No caso do Brasil, tem muita ditadura, né? Um só fala, o resto obedece, sem discussão. Muito ruim isso, porque por um tempo funciona, no longo prazo é bobagem, não funciona mais direito. Em termos de desenvolvimento da moral, não sei se você sabe sobre ética, né? Se eu perguntar, você é um líder ético? Você é um líder ético? É? Então me fale, quais são os 3 princípios éticos da sua liderança? Você é ético relativista, você é ético utilitarista ou você é ético racionalista? Não, tem que saber, a partir daí dessa sua resposta, eu vou saber qual o seu nível ético. Vai falar, professor, vou fazer a pergunta aqui, então, olha lá, mentira é certo ou errado? Depende, então você é ético relativista, depende da cultura, do momento, né? Chegamos aqui, né, todos vocês aí, nós temos aí 30 pessoas, matar é certo ou errado? Aí você vê que 25 respondem certo, então a maioria, ética utilitarista da maioria. Você votou no deputado, o deputado votou que latrocínio, seguido de morte, tem que morrer. Então, é ético. Ética utilitarista, a maioria. Aí eu pergunto para você, mentir errado? Sim, faz mal ao próximo. Matar errado? Sim, faz mal ao próximo. Ah, então se faz mal a alguém, então não faço. Então eu sou ético racionalista kantiano. É ética do pensamento racional em termos do quê? Não fazer mal ao próximo. Qual o nível ético da sua liderança segue? Porque se você tem a moral ao seu lado, a equipe inteira está com você. Então pense nisso, o seu exemplo em relação aos seus níveis éticos. Tino empresarial, aquela história de nascer com a estrela, né? Rapaz, eu conheci aqui um excelente empresário, um líder no setor de restaurantes temáticos. E ele falou, professor, eu me dei tão bem nesse negócio que eu não abri um só não, vou abrir vários. E por que ele abriu vários restaurantes temáticos? Porque ele tem o tino. E o tino dele é justamente fazer restaurantes focados em nichos, em segmentos-alvo. E ele foi abrindo 1, 2, 3, hoje ele tem 6 restaurantes, um para cada segmento-alvo. Né? O pessoal mais jovem, o pessoal mais velho, o pessoal que gosta de cerveja, o pessoal que gosta de comida mexicana, o pessoal que gosta de bebida soviética, o pessoal que gosta de bebida irlandesa. Então ele colocou o quê? A sua capacidade de entender o ambiente para focar as forças em soluções. Escassez do emprego formal. Enquanto milhões de brasileiros buscam emprego em algumas áreas, sobram vagas por falta de candidatos que atendam às exigências das empresas. Esses números são enormes, principalmente na parte de competência e qualificação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que traz esses números junto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA. Esse pessoal, ele fala o seguinte, faltam pessoas competentes e qualificadas para todas as áreas. E isso é um problema. Agora, se você se desenvolve como líder,
como empreendedor e começa a aplicar suas competências na prática, aí você começa a fazer a diferença. Os casos que eu trouxe para você aqui são interessantes, que eles explicam isso em todos os sentidos. Primeiro, o caso da TAM, na época em que o Rolim era vivo. Era muito interessante, não sei se você teve essa oportunidade de pegar os aviões quando o Rolim era vivo, tapete vermelho, e ele fazia o piloto descer com ele na porta do avião para ele apertar a mão dos passageiros. Ele fazia questão de apertar a mão dos passageiros. Ele era uma pessoa muito simples e tinha um método de liderança até muito questionável, mas em certos pontos eficaz. Você sabe como é que ele treinava os seus funcionários? Teve uma inauguração, uma pré-inauguração do voo para Paris, que saía a TAM aqui, né, de Guarulhos e ia para o Charles de Gaulle. E o que ele fez? Deu de presente para os 300 funcionários que fariam parte desse atendimento, uma passagem de final de semana para Paris. Já começou no check-in, o check-in demorou demais. Depois o check-in teve overbook, então 50 pessoas não embarcaram. Entraram no avião, não estavam marcadas as poltronas, foi uma briga. Aí demoraram a abastecer o avião, o pessoal ficando no avião sem ar-condicionado, meia hora para decolar. Decolou o avião, a comida foi servida muito rápida. Depois o pessoal ficou 9 horas no voo, o café foi servido já quase no pouso, o pessoal pegou o café quente com fome, queimou a língua. Desembarcou, não estava o gate de desembarque, não estava reservado, o pessoal teve que andar no frio, pegar o ônibus para chegar lá onde ficavam as malas. Metade das malas se perderam. Foi um desastre completo. E daí o pessoal voltou, depois todo mundo no auditório e perguntou, e aí, gente, gostaram da viagem? Meu Deus do céu, né? O pessoal xingava ele baixinho, né? E ele falou, olha, com pouco tempo que a gente tinha para ser treinados, não ia conseguir explicar para vocês tudo que eu desejava de bom para essa linha. Então, eu fiz com que tudo que desse errado pudesse dar errado com vocês, para vocês vivenciarem, entenderem como é sofrido quando a gente erra, quando a gente não faz o check-in corretamente, quando a gente não serve a comida direitinho, quando a gente não pega o gate de desembarque correto na hora certa. E vocês sentiram isso, todos vocês agora vão me ajudar a fazer melhor. Vão me ajudar a me adaptar às soluções de mercado, vão me ajudar a fazer diferente. E todo mundo, mesmo bravo, entendeu a lição. Né? Como o filme Pat Adams, em que ele faz todo mundo lá tomar injeção, tirar sangue para entender como é que é dolorido alguns exames. Vivenciar. Então o Rolim tinha essa liderança. Ele é interessante, ele tinha a possibilidade de estar em vários locais ao mesmo tempo, porque ele tinha muitos pequenos líderes formados ao exemplo dele. As suas secretárias eram o exemplo maior. Ele tinha 15 secretárias. Ele falava, você tem autonomia para resolver. E se precisar de mim, me liga a qualquer hora que eu te ajudo. E aí, um caso interessante. Uma peça não tinha chego em um determinado aeroporto, uma peça cara, e o pessoal ligou, né, às 6h05 para as secretárias do Rolim, que trabalhava até 6 horas. E uma das secretárias estava saindo, ouviu o telefone e voltou. A pergunta é, você voltaria para atender o telefone 5 minutos depois do final do expediente? Quando ela atendeu, essa pessoa que estava com a peça em atraso começou a gritar com ela. Pelo amor de Deus, vou pagar uma multa de $200 mil, se a peça não chegar daqui a 2 horas, tem que embarcar esse negócio ainda para a Argentina. O que você faria do outro lado da linha? E essa é uma gravação. Depois do sinal, deixa o seu recado, não é isso? Pois é, a secretária fez isso não. Ela pegou o seu nome, onde o senhor está falando, qual é a peça, o senhor tem os dados direitinho, e assumiu o risco. Falou para ele assim, olha, eu vou te responder daqui a 20 minutos. E ela descobriu, a peça estava em Guarulhos, alugou um jato, porque não tinha voo para lá mais, alugou um jato da companhia concorrente, um jatinho, embarcou a peça, em 15 minutos ligou para o senhor e falou assim, ó, a peça está chegando daqui a 43 minutos aí no aeroporto. Foi embora. Dia seguinte chegou a continha, né? E o Rolim pegou a conta. Tinha dado R$10 mil a conta de um frete de um avião da concorrência. Aí ele falou, quem foi que locou um avião da concorrência e pagou R$10 mil? E as secretárias ali olhando, uma delas tremia. Ele chegou e falou, fui eu, senhor Rolim. Ele foi lá e deu um beijo nela. Falou, olha, parabéns, esse é o modelo TAM de resolver problemas. Era um líder carismático, era um líder que tinha presença, dava palestras no Brasil inteiro, mostrando também essa vontade de fazer melhor. Vamos falar do caso belga? O caso belga é interessante também aqui, tem muito a nos ensinar. O primeiro deles é que o exercício da liderança, no caso da Belgo, ele não é individual, ele é coletivo. A Belgo, ela cria comitês de trabalho, comitês de liderança. Então não tem um líder só. Tem o comitê de planejamento, o comitê do meio ambiente, o comitê do cliente, o comitê da manutenção. Então são os comitês que geram a discussão. E aí criaram também, dentro desses comitês, os comitês são permanentes.
E esses grupos, as forças-tarefas, elas são temporárias. Então, tem as forças-tarefas que dão suporte numa execução de uma tarefa rápida. E eles têm a liderança, eles podem resolver, eles mandam na tarefa. São os TCs, né? O TC é um grupo criativo de solução. E aí eles desenvolvem essa liderança de forma o quê? Pulverizada. No exemplo que eu trago para você, inclusive na cidade lá de Juiz de Fora, o pessoal que trabalha no meio ambiente da prefeitura são os comitês, os líderes da Belgo. E o orçamento da Belgo para a cidade, né, está linkado a essa parte pública. Você vê a importância que a Belgo dá à liderança, inclusive na área política. A Belgo está inserida nisso para gerar o quê? Um retorno direto à sociedade em relação aos problemas da sociedade. A Belgo tem um sistema de governança corporativa que é realmente incrível. A governança da Belgo, ela tem uma transparência e uma auditoria constante externa que dá tranquilidade aos investidores para entrar na internet e ver na hora como é que está a empresa, em termos de todos os seus números, seus indicadores, né? E consegue conversar com os líderes a qualquer momento. Este modelo belgo de transparência, liberdade e diálogo é um modelo de liderança moderna. É um modelo que deixa tranquilo o investidor para investir numa empresa que busca o melhor, não só para si, mas para os acionistas. Ela constantemente está identificando competências. Lembra o banco de talentos? O banco de talentos é aquele trabalho que se desenvolve no RH para poder verificar quem é que está preparado para ser líder ou prepará-lo. E aí entra uma ferramenta importante, a sociometria. A sociometria é o estudo justamente dos grupos, para verificar no grupo quem é líder em potencial, quem é excluído, quem está com problemas, e aí adaptar este problema, esta empresa, dentro desses princípios. Desenvolver liderança é parte importante da Belgo. Ela forma seus líderes da base. E ela fala o seguinte, o líder não precisa ser diretor, o líder pode ser qualquer um da empresa, até no chão de fábrica. E ela desenvolve essa liderança através do quê? Através dos tópicos que falamos aqui, né? Do diálogo, da transparência, do código de conduta, né? E ela mede o aprendizado. A Belgo mede o aprendizado. O tempo todo está medindo o aprendizado. Por que a Belgo mede esse aprendizado? Justamente para verificar o grau de relevância e o grau de eficácia dos treinamentos e da formação. Ela coloca vários níveis de treinamento aí. O primeiro nível, o básico, é todo mundo tem que ter segundo grau. Então, na Belgo não tem ninguém com menos de segundo grau. Dentro da empresa, ela tem essa faculdade, essa escola corporativa. Depois, no nível gerencial, todo mundo tem que ter MBA. No nível diretivo, mestrado. E ela paga o pessoal para desenvolver essas competências, essa capacidade de aprender e se desenvolver. Essa é a cultura da excelência da Belgo, que tem valores e diretrizes organizacionais comprometidas com essa excelência, disseminando esses valores, essas diretrizes em toda a pirâmide organizacional, dentro de padrões de trabalho e controle que buscam o quê? A transparência, estimulando a excelência e o aprendizado constante em todos os níveis, analisando e criticando o desempenho global e apresentando aos funcionários quem está bem, quem está ruim e por quê, e discutindo a melhoria em relação a isso. Essa análise de desempenho global é discutida constantemente na Belgo, fazendo o quê? Que os fatores que fazem a diferença sejam incorporados nas soluções do dia a dia. E aí os líderes são fundamentais, aqueles comitês são fundamentais para fazer com que a discussão realmente faça parte da empresa e gere o resultado esperado. Comunicando as decisões de forma dirigida e mostrando para o pessoal os benefícios focados nas decisões. Acompanhando e aprendendo o tempo todo. Lembra a comunicação com base na solução, que pode gerar erro? Então, pega o erro e socializa, e ensina, e faz com que o pessoal aprenda como errar menos. Esse é o grande salto da Belgo em termos de aprendizado, em termos de solução integrada, holística. Tá? Fazendo a diferença, a Belgo ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade em 2005, pela Fundação Nacional da Qualidade. E foi um exemplo para todos aqueles que trabalhavam no segmento de mineração em como fazer melhor em menos tempo com os seus colaboradores. Eu quero trazer para você um exemplo do Sun Tzu, que ele fala sobre liderança e disciplina. Ele foi contratado por um rei chinês para implantar a disciplina no seu exército, porque o rei chinês tinha um exército muito indisciplinado. E ele chamou Sun Tzu e falou, olha, Sun, eu duvido que você ponha disciplina no meu exército. E Sun Tzu, daquele jeito simples dele, né? Falou o seguinte, eu vou dar um exemplo para o senhor, como é que eu trabalho a minha liderança. Embaixo brincavam as concubinas do rei, umas 20 concubinas. Ele falou, vou usar suas concubinas como exemplo, tudo bem? O senhor me deu carta branca, né? Não, o senhor tem carta branca de Sun Tzu. Então vou usar as concubinas aqui como exemplo. Ele pediu para as duas preferidas do rei irem à frente da fila.
E ele, então, falou o seguinte, olha, quando bater uma vez o martelo, vocês virem à direita. 2 vezes, vocês virem à esquerda. Entenderam? Então, marchando. Bateu uma vez, cada um virou para um lado e deu risadinha. Bateu 2 vezes, cada uma virou para um lado e deu risadinha. Ele falou, corta a cabeça das 2 primeiras. Chá, as de trás para frente. Marchando. Bate uma vez no tambor, 2 vezes no tambor. Perfeito. Ele concluiu. Quando o general é incompetente, o exército é indisciplinado. Quando as ordens são claras e não são cumpridas, tem que ser resolvido o problema. É claro que na dimensão moderna você não vai cortar a cabeça de ninguém. Não é essa a ideia. Mas é importante, pessoal, entender o que eles perdem não desenvolvendo a integração com a equipe, não desenvolvendo o desenvolvimento da empresa, não se desenvolvendo com a empresa. Um exemplo que, quando eu era mais jovem, eu fui gerente muito jovem, né? Com 23 anos eu fui gerente, tinha 160 funcionários. Eu aplicava muito dos aspectos da liderança, mas eu tinha um ímpeto muito forte. E você sabe, com o tempo a gente vai melhorando muito, né? Como um vinho, né? Vai melhorando muito ou azeda de vez. Então, eu tinha portas abertas, diálogo constante e tal. Um dia tirei férias de 15 dias. Quando eu voltei, o presidente da firma me chamou e falou, Marcelo, põe ordem naquela sua casa lá que está terrível. Eu falei, meu Deus do céu, 15 dias, o que será que aconteceu? Voltei e descobri que tinha lá minha supervisora, tinha se revoltado, tinha feito um escarcéu lá. Eu a chamei então, eu tinha um call center à noite, falei para ela, olha, você vai trabalhar agora no call center à noite, tá? Para me dar um suporte lá. Né? Querendo resolver o problema de uma forma mais branda. Ela falou para mim, eu não vou. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, eu não estou mandando, né? Estou pedindo ainda. Ela, mas não interessa, eu não vou. E portas abertas, todo mundo te olhando, o que você faria? É o negócio da disciplina, né? Eu falei, está suspensa por 15 dias. Né? E ela começou a ficar nervosa, tal. Eu falei, por favor, chame o segurança aqui. E o segurança veio com uma arma, uma 12, engatilhou. Qual o problema, doutor? Meu Deus do céu. A equipe inteira aquele silêncio. Eu falei, não, o senhor pode ir, está resolvido o problema. A mulher travou, não falou mais nada. Pediu depois a conta, coitada. Foi um desastre. Por quê? Porque eu não consegui implantar com plenitude o que, na época, eu não tinha competência. Hoje, com muito mais competência, jamais faria isso. Mas o que ocorre? A indisciplina ali, né, gerou um transtorno na equipe. Como resolver isso? Como o líder deve resolver esse trabalho? Eu tive um problema mais recente, que eu chamei a pessoa para almoçar comigo. E eu descobri que o problema não era a empresa, era a família dela. O problema era um problema com o filho, que ele tinha um problema grave. Né? E o que eu fiz daí? Eu chamei uma psicóloga, né? Eu pedi para a empresa, né, subsidiar o pagamento da psicóloga para ajudar o filho desse funcionário. Né? Esse funcionário veio conversar mais vezes comigo, e eu me interagi do problema. Né? E olha, graças a Deus, eu vejo esse funcionário feliz e se desenvolvendo como pessoa. Né? Então, a mudança, né? Muito jovem, muito ímpeto, não tinha muita cabeça, não tinha muita competência. Né? Hoje a gente evolui e melhora. É isso que a gente quer para vocês, que vocês evoluam e melhorem cada vez mais. Dicas de estudo, então. De Sun Tzu, A Arte da Guerra. Bons estudos!